aí a parte da censura. Começou a acontecer... Censura prévia. Censura prévia. Chegamos a uma situação em que as referências ao Lula ensejavam sempre direitos de resposta, pedidos pela coligação do Lula. E o TSE passou a dar sucessivamente esses direitos de resposta. Isso levou o departamento jurídico da Jovem Pan a uma situação complicada, porque qual era o erro? Qual era a incorreção? Qual era a conduta inadequada, naquele caso, que garantia aqueles direitos de resposta? Ora, estava-se falando sobre corrupção no governo Lula. Estava-se falando sobre os crimes sentenciados que tiveram o Lula como réu e condenado. Ninguém nunca fingiu que depois o Supremo não fez a manobra, mas sempre tratávamos dessa maneira. Estavam falando sobre verdades inquestionáveis que são públicas e que todo mundo conhece. Exato. E que queriam que fosse desdito. Que não falasse. Se pudessem apagar o passado. Exato. Como você mesmo fez um vídeo maravilhoso, o homem sem passado, né? Tentaram criar nessa censura o homem sem passado. Não podia mais falar do passado que todos nós conhecemos. O passado das condenações, o passado moral ou imoral desse cidadão. É isso. Exatamente. E aí, chegando nesse ponto, é claro que virou um barata-voa dentro da emissora. E o que faz? Como é que a gente faz? A gente vai ficar levando multas altíssimas, direito de resposta. E aí o departamento jurídico da emissora passou a tentar dar diretrizes, né, para o comportamento das pessoas que estavam participando. E o que levou a todos nós, acho que não só dos Pingos nos Is, mas dos Pingos eu tenho certeza, todos nós é um dilema ético. Nós vamos ficar aqui sujeitos a esse constrangimento. Amordaçamento. Então, qual foi, nesse momento, o que predominou, né, em relação ao que nós, jornalistas dos Pingos nos Is, achávamos que deveria ser feito? É anormal esse comportamento da Justiça Eleitoral, não há nenhuma dúvida, né? E se um dia a democracia brasileira pulsar com mais força do que está pulsando agora, isso vai ter que ser revisto. Mas tínhamos essa situação, então resolvemos o seguinte, conversamos entre nós e pensamos o seguinte: é possível manter a crítica. Você acabou de citar uma das maneiras que eu pessoalmente encontrei. Não pode chamar o Lula de ladrão, não pode dizer que o Lula é corrupto, que é ex-presidiário. Então eu falo o homem sem passado. Eu aposto na inteligência sempre. E a nossa audiência, o sucesso dos Pingos nos Is, teve muito a ver com a inteligência, com uma audiência aguçada, esperta, né, com bom discernimento. E passamos a tratar assim a crítica, né, o homem sem passado. E ficava até mais forte, mais contundente, né? Estamos aqui falando do homem sem passado, né? O impoluto, o imaculado Luiz Inácio Lula da Silva, que é uma caricatura em si mesmo, né? Pois bem, aí seguimos tocando assim e, de repente, vem um direito de resposta obrigando a Jovem Pan a dar esse direito, ou seja, a publicar um texto que dizia que, ao contrário do que dizia a Jovem Pan, o Lula é inocente. Eu considero essa decisão uma decisão ilegal. Porque, se você for olhar exatamente o mérito do que se passou, condenações foram anuladas,
Esses processos foram remetidos para a Justiça de... E esses processos, alguns prescreveram. O fato é que Lula não foi julgado novamente e não foi absolvido. Então, a inocência era um ato de vontade do ministro Alexandre de Moraes que a imprensa desse espaço para a afirmação de que o Lula é inocente. Vejam aonde chega a atuação do Tribunal Superior Eleitoral na eleição presidencial de 2022. Aí voltamos a falar das pessoas que estão nas ruas. Ora, senhoras e senhores, isso é mais do que suficiente para uma população considerar o processo suspeito. O que acontece dentro da Jovem Pan? Não tinha o que fazer, né? Aquilo tinha que passar. E, evidentemente, que o que fazemos a partir daqui? Ficou muito difícil entender o que era para fazer. Eu, pessoalmente, achei o seguinte: bom, vamos tentar chegar a diretrizes mais específicas. Mais específicas. Por quê? O jurídico da Jovem Pan, sob essa pressão intensa, passou uma espécie de um memorando. Na verdade, não chegava nem a ser um memorando, indicando, olha, evitar isso, etc. e tal. E eu achei vago. Eu achei isso vago. Tinha, por exemplo, aí fazíamos perguntas, né? Porque tinham coisas vagas, fazíamos perguntas, mas isso significa que não podemos falar da corrupção no governo Lula? Eu tenho todas essas mensagens, é lógico. Significa que não podemos falar da corrupção no governo Lula? Sim. Significa que não podemos falar da corrupção no governo Lula. E aí, qual foi a minha postura? Olha, eu quero contribuir. Posso ler a decisão judicial? Posso ler para ajudar a pensar? Tinha outra diretriz, tipo, evitar críticas ao judiciário. Vocês acham que eu estou cometendo uma inconfidência? Eu estou falando sobre as razões que levaram a minha demissão para a Jovem Pan. E eu fui demitido, e eu não tenho nenhuma mágoa, eu sou feliz da vida com a Jovem Pan, só tenho amigos lá, a direção sempre me apoiou. Estou falando só para não citar nomes, estou falando da mais alta instância decisória. Sempre foi maravilhosa comigo, sempre me estimulou, sempre me elogiou, generosamente, é raro isso acontecer. Tudo certo, tudo bem. Agora, eu recebi um e-mail do jurídico, do chefe do jurídico, que é um advogado que só fala gritando. As 2, 3 vezes que eu ouvi esse homem falar e falar com jornalistas, era aos gritos. Então, assim, isso já acho falta de educação. Eu recebo um e-mail desse advogado, que se não me engano, chefe do departamento jurídico, não sei direito qual é o cargo, me informando que eu estava desligado. Olha, eu não desligaria alguém dessa maneira. Alguém que fosse, eu não tenho nenhum cabotinismo aqui, mas os pingos nos is viraram um fenômeno. E os 2 anos e meio que eu fiquei lá, o canal ganhou mais de 3 milhões de inscritos. E bateu recordes. E bateu a Globo News, quando foi para a TV a cabo. Quando eu entrei no programa, eram menos de 2 milhões de inscritos. Eu saí com 5 milhões e tal. Eu não estou dizendo que eu fui responsável por isso, a equipe é responsável por isso, mas o período da minha permanência lá coincide com isso. E, nesse momento, vem um e-mail. Coincide com o momento virtuoso do programa, onde você e outros apresentadores e outros comentaristas estavam dizendo a verdade, dizendo que o povo sentia e, por isso, agregando audiência. E mais, quer dizer, não houve uma falta, né, do tipo... eu vou declarar algo que o jurídico não quer que seja declarado. Né? Só para dizer, foi desse jeitinho. Né? E, olha, eu vou dizer para vocês, eu não senti nenhuma dor, porque a minha felicidade com esse ciclo é tão grande, eu acho que a gente prestou um serviço tão bacana. E eu, na verdade, sou um escritor, eu não sou apegado no negócio de largar o osso, não é comigo, não.
E eu estou aqui feliz com o Nando Baltazar, fazendo um novo projeto, que não é para concorrer com os pingos, que não é para ser melhor, né? É porque a gente trabalha, a gente quer prestar serviço. Então, foi esse ambiente. Eu recebi esse e-mail dizendo que eu estava desligado, e eu até gostei, não só porque eu sou feliz com o que eu fiz na Jovem Pan, eu acho que eu tenho outras coisas para fazer, como porque esse personagem que mandou esse e-mail, ele só grita. Ele só fala gritando. E o e-mail era silencioso, né? O e-mail não tinha áudio. Eu falei, eu não respondi, porque eu não vou responder, mas eu digo aqui, pela primeira vez, né, o senhor, sua senhoria, se comunicou comigo em tom adequado, né? Aí, o que acontece? Qual foi o episódio anterior a isso, né? O Augusto Nunes, diante de uma propaganda enganosa do TSE, voltada para estigmatizar a Jovem Pan, voltada para jogar a população contra a Jovem Pan, dizendo fato ou fake, né? Fato ou boato, essa porcariazinha aí que a gente já sabe o que significa para dizer para você calar a boca, né? Fake news de grife. É fato que a Jovem Pan está sob censura prévia? Não, por isso. É claro que a Jovem Pan estava sob censura prévia, porque a decisão do senhor Alexandre de Moraes diz claramente que os jornalistas, enfim, os comunicadores da emissora não devem voltar a abordar aquele tema. Leiam a decisão. Sobre multa, sobre uma decisão de multa alta. Multa pesadíssima, cara, impossível pesada de se pagar, né? Criando essa tensão da emissora, da direção da emissora com os seus jornalistas. Então, estava, sim, sob censura prévia, mas o Augusto Nunes, que é genial, viu, né, aquela informação e falou, não está sob censura prévia? Não. Então, eu vou dizer as palavras que não podem ser ditas. Lula é bandido, é ex-presidiário e é amigo de ditador. E falou isso no ar. E, evidentemente, depois disso, é claro que isso foi uma reação do Augusto, uma reação que ele pegou pela palavra. Eles estão brincando de pegar tudo pela palavra, não é isso? A retórica vai dizendo, não, isso, você disse isso aqui, quer dizer que você disse isso, aquilo lá. O Alexandre de Moraes inventou até um negócio que ele chamou de segunda geração de desordem informacional, um negócio assim, que é o seguinte, que é você... Ele te dá o direito de você abordar os fatos reais, mas ele diz que, dependendo da maneira que você abordar os fatos reais, você está induzindo uma interpretação que pode ser errônea. Então, o Alexandre de Moraes está entrando na sua intenção, ele está entrando no seu cérebro, né? Isso é claro que é algo inominável, inaceitável numa democracia, mas, evidentemente, que isso passou a vigorar. E a Gazeta do Povo foi censurada por esse mesmo TSE por falar da relação conhecida do Lula com o Daniel Ortega, presidente da Nicarágua. E, da seguinte forma, os fatos descritos lá, segundo essa decisão que censurou a Gazeta do Povo, induziam a interpretação de que o Lula ia fazer o mesmo que o Ortega fazia lá. Ou seja, você está liberado você apoiar ditador, né? E tem alguns que, inclusive, são proibidos por lei, mas está liberado, né? Apoiar, porque isso não quer dizer não quer dizer nada. Não quer dizer que você está afirmando aquele valor, está propagando aquele valor. Não, só se você fizer igual a ele. Se você fizer igual a ele, aí sim você pode ser criticado. Então, a gente estava nessa situação, o Augusto fez essa crítica e a direção o convidou a se afastar até a eleição. O Augusto decidiu se afastar, decidiu não, teve que se afastar, e eu me afastei junto, porque eu tenho lealdade a ele. Foi o Augusto que me levou para lá, o Augusto é meu mestre. Eu não concordo com nada nesse processo, então, se ele se afastou, eu disse também que me afastaria. E fiquei fora até a eleição. Passada a eleição,
veio esse desligamento. Ou seja, a emissora não tem, da minha parte, absolutamente nenhum ato que contrariasse qualquer diretriz. O que ela tem, e que eu sei que ela tem, eu não sei se é uma mágoa, se é um melindre, porque eu falei, estas diretrizes jurídicas não são específicas. Só que eu não falei com essa ênfase. Ali eu estava bonzinho, eu estava querendo contribuir. Gente, olha só, vamos tentar entender um pouco melhor o que pode ser falado e tal. E esses advogados da Jovem Pan, arrogantes, mal educados, ignorantes, chegaram e eu acabei sabendo, né, ficaram magoados, achando, e teve um que chegou a dizer para uma outra pessoa, e acabou que várias pessoas souberam, inclusive eu, que eu queria ser maior do que a Jovem Pan. Coitado de você, meu querido. Coitado de você. Quase 40 anos de carreira. Pergunta a qualquer um que tenha participado comigo de qualquer trabalho se eu não tenho humildade e lealdade. Mas são os olhos deles, né? Cada um vê a vida com os olhos que tem. E aí é claro que a partir disso eu respondi educadamente, em particular, a esse advogado, dizendo, olha só, o senhor não me conhece, eu não quero ser maior do que ninguém, aqui eu estou tentando contribuir, porque nessa conversa dele tinha um negócio também assim, o Fiuza quer que eu desenhe, isso não é de alguém bem educado, né? Não, de jeito. E aí eu respondi a ele, não, eu não quero que você desenhe, eu quero que você escreva, uma coisa que você não fez. A diretriz jurídica que você não deu, que é sua responsabilidade, não minha. E eu estava querendo ler a decisão judicial para contribuir com o seu trabalho e ajudar a Jovem Pan dentro dessa pressão do TSE. E eu recebo essa malcriação. Então, eu respondi, não quero nada, não quero não quero ultrapassar ninguém, mas realmente com esse entendimento eu não posso acreditar que eu vou receber, né, desses encarregados jurídicos alguma diretriz específica. Isso foi, evidentemente, um conflito. Eu conversei sobre isso com a instância máxima da direção, da emissora, mostrei que eu queria colaborar, acho que fui entendido sobre a lealdade, etc., mas talvez isso não tenha sido superado. Por que, Nando? No momento em que há um avanço, há uma exorbitância do judiciário sobre a imprensa, quando há o recuo, e às vezes você tem que recuar, mas quando se sente que dentro das próprias empresas já há gente querendo ser mais realista que o rei e querendo passar diretrizes mais restritivas ainda e desrespeitando os jornalistas, muito preocupados só com a pressão que é real, é claro que esse avanço de sinal só vai aumentar, né? É claro que aquele que está exorbitando vai falar, está dando certo, eu estou indo adiante e eles estão todos se recolhendo. Aí você pergunta, mas a situação não é preocupante? É lógico que é, você abriu o programa falando isso. A situação, ninguém está tranquilo, estamos todos preocupados, né? Existe aí uma neblina em relação ao que se pode fazer. As tais 4 linhas estão meio esmaecidas. Está meio difícil de saber. E aí, o que fazer diante disso? Até onde você vai compor? Até onde você vai tentar? Até que concessão você fará? Então, a história, que não tem nenhuma novidade, nenhuma revelação, nenhuma denúncia da minha saída da Jovem Pan, tem este bastidor, né? A empresa, a máxima direção dela, que eu respeito, que eu gosto, mas também não falou comigo, achou que não tinha que ter esse cuidado com alguém que acho que contribuiu bastante e resolveu rifar um profissional. Não tem nenhuma mágoa, hein? Nenhuma mágoa, nenhum rancor. Achei bom, completou um ciclo, estamos aqui, claro, né, num novo ciclo, bacana. Eu sou escritor, eu tenho uma peça de teatro para montar com o grande ator Reinaldo Gonzaga. Grande ator. Grande Reinaldo Gonzaga. Eu tenho um filme para filmar, com o roteiro pronto também.
E eu tenho muita coisa para fazer, e eu sou feliz com o meu ciclo nos Pingos nos Is. Mas a maneira é que, né, a emissora, o emissário que ela escolheu e a forma para desligar um profissional não é digno. Não é digno. E é só isso que eu estou dizendo, porque assim, quem renuncia à dignidade no momento como nós estamos, não vai ter, daqui a pouco não vai ter nada, né? Nem aquela reserva, aquele caixa que está querendo preservar.